Fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora vamos estar vendo todas as notícias de hoje, sexta-feira, do nosso querido tricolor São Paulo, que já se encontra lá em Salvador para o confronto contra o Vitória com alguns desfalques. Temos aí notícias sobre Arboleda, muita coisa pra gente debater. O tricolor que busca aí encostar no líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Hoje mais ela já sabe, descer embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo aqui no canal todos os dias para vocês curtirem. Vamos assistir o vídeo junto, no final, tu sabe, eu volto. A gente vai falar muito desse confronto contra o Vitória. Vamos falar de Arboleda, vamos falar de desfalques do time, muita coisa. Crédito Detrais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Numa livraria, e ele vai trazer agora notícias quentinhas do São Paulo. Boa noite, Silvestre. O tricolor tá pronto pro duelo de amanhã? Tudo bem, Michele? Boa noite para você também. Estou esperando o Lugano chegar aqui nesta livraria na Vila Madalena, em São Paulo, onde o jornalista e publicitário Daniel Perrone está lançando o livro do qual o Lugano faz parte, 2005. Dias de glória, glórias do São Paulo que ficaram no passado, pelo visto. Ano da Tríplice Coroa, Campeonato Paulista, título também de Libertadores e o Tri Mundial. O Lugano, chegando a tempo no Gazeta Esportiva, fala com a gente a respeito do momento do São Paulo. O São Paulo que escreverá amanhã mais um capítulo da sua história, jogando contra o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Muitos desfalques para Roger Machado, Michele, pessoal. O Sabino, por exemplo, dores na panturrilha, foi vetado. Pablo Maia operou o nariz fraturado num treino no CT, tá fora de combate. Bobadilha voltou com machucado feio na perna, lá do jogo do São Paulo na Sul-Americana, também vetado. Luciano, desconforto muscular preservado, ficou aqui na capital paulista, não embarcou para Salvador. E o Caleri, concussão, rachou a cabeça, 8 pontos no supercílio naquele jogo contra o Cruzeiro do final de semana passado. Se o Roger Machado quiser manter o esquema agressivo com 2 pontas abertos pelos lados do campo, ele pode escalar o Rafael no gol, o Lucas Ramon de lateral direito, Tolói, Alan Franco e Wendel ou Enzo Dias fechando a linha de 4, meio de campo com 2 volantes, Danielzinho junto com o Marcos Antônio, o Cauli mais centralizado, numa beirada o Arthur, na outra o Ferreirinha e o André Silva de centroavante. Fico de olho aqui no Lugano, se ele chegar, eu faço aquela marcação, pressão no Lugano, tá bom? Só apitar que a gente vai para isso, Silvestre. E aí, o que vocês acharam dessa escalação? São Paulo realmente precisa aproveitar que está lá em Salvador, dar um mergulho no mar para tirar essa zica, né? O São Paulo vai sentir muita falta dos seus 2 principais jogadores de frente, né? Sem Luciano e Caleri, com eles já não é tão fácil, né? Agora, sem eles é muito difícil. O Arthur e o Ferreirinha, apesar do Ferreirinha ter marcado 3 gols contra o Cruzeiro, normalmente ele não é um jogador matador, decisivo, né? Aconteceu contra o Cruzeiro, chamou a atenção de todo mundo, inclusive. Então são 2 pontas e o André Silva que ainda está voltando, readquirindo o seu ritmo, depois de um longo tempo afastado por causa de uma grave cirurgia no joelho. Então o São Paulo, eu acho que vai sentir muita falta dos 2, o Luciano e do Caleri, e o Vitória para mim é favorito para esse jogo. Então, Luciano e Caleri vão fazer falta, concordo com o Alex, o Caleri vive um belíssimo momento, né? Você perde o seu homem referência, o seu homem gol, mas é um ônus do campeonato, é para todo mundo. Claro. Por isso que a gente fala, eu fujo dessa história, qual é o time titular? Não tem titular para campeonato brasileiro, você tem que ter um elenco, porque a temporada é desgastante, além do brasileiro existem outras competições sendo disputadas de forma paralela e você vai perder jogadores, ou por lesão, ou por desgaste físico, e isso está no pacote. Então o Roger vai ter que se virar com esses problemas que tem, né? Vai novamente insistir no que deu certo, eu acho que ele está coberto de razão, e se trouxer um empatezinho de lá, eu não acho mau resultado não. Mas vale muito lembrar, eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, quero que o Roger continue o trabalho dele à frente do São Paulo, que a gente tem uma sombra chamada Dorival Júnior aí. A vida do Roger Machado não será fácil, né, daqui para frente com o Dorival no mercado. Bom, calma, ele vai dando resultado em campo, enquanto isso o Dorival quando vier vai resultado, ok. No estádio Newton. Que vai trazer todas as informações pra gente. Temos o São Paulo enfrentando o Vitória amanhã, 4h30, e ela vai falar do Pablo Maia. Porque o Pablo Maia se lesionou, teve uma trombada, não foi, Dominique? No treino e lesionou a face, teve até fratura. Então, conta todos os detalhes pra gente. Seja muito bem-vinda, Dominique Cabral, aqui no Globo Esporte.
Boa tarde, Jodar. Realmente o Pablo Maia vai ser desfalque no jogo desse sábado. Isso porque no treinamento dessa quinta-feira ele teve uma pancada junto com um jogador no rosto e em exames preliminares eles já viram que tinha duas fraturas no rosto. Ele que está fazendo hoje uma cirurgia no Hospital Albert Einstein. Mas o Roger Machado vai ter mais desfalques que se preocupar. Isso porque Caleri, Sabino e Bobadilla, que eram titulares absolutos de Roger Machado, também não devem estar à disposição. Isso porque eles estão com problemas médicos. A gente conversou com a assessoria que falou que eles não foram no treinamento de hoje e não devem viajar para Salvador. A equipe que fez seu último treinamento aqui no CT nesta sexta-feira e também vai para Salvador logo depois. Jodar, volto com você. Beleza. Dominique, segura aqui ainda, né? Primeiro, boa sorte aí pro Pablo Maia, que fique tudo bem com ele. E conta pra gente como foi a votação para a expulsão de 2 diretores envolvidos naqueles casos ali de venda de camarotes no São Paulo, por favor. Pois é, Jodar, a gente que vem acompanhando esse caso, Mara Casares e também Douglas Schwartzman, eles foram expulsos do São Paulo. Isso porque ontem o conselho se reuniu e, em maioria, decidiu a exclusão dos dois após o uso indevido de camarotes ali no Morumbi durante shows, né? Os dois ainda vão ter que pagar uma indenização. Isso porque tem um artigo ali na Constituição Interna do São Paulo que diz sobre isso. Jodar, volto com você. Perfeito. Muito obrigado, Dominique. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na... São Paulo encarando Vitória, lá em Salvador. Só que agora tem mais problemas, hein? Pablo Maia tem uma contusão na face, né? Agora que ele vinha retornando aí, ganhando espaço de novo, contusão na face. Bobadilla também não joga. Vai jogar quem, Arnaldo? Calma, vamos lá por partes. O São Paulo vai ter agora começar as lesões, né? De diversas características. O Pablo Maia, de fato, olha, meu cara precisa se benzer, né? Já teve todo tipo de lesão aí. Se chocou contra o ombro de um companheiro no treino, fratura do osso da face e do nariz. Vai fazer uma cirurgia hoje e vai ficar umas 3 semanas afastado, depois volta com aquela máscara. O Bobadilla é o corte na canela lá daquele jogo, lá daquela entrada assassina de Montevidéu. Abriu um bife na canela dele. E talvez ele não tenha condição também de jogar em Salvador, além do Sabino, que já não jogou em Montevidéu com dores na panturrilha, além do Lucas já machucado, além do Caleri com o negócio protocolo da concussão. O Caleri só vai ficar para a semana que vem, possivelmente. Então são vários desfalques contra o Vitória, né? O Roger deve manter o sistema. No meio de campo, acho que ficam 2 jogadores, os 2 baixinhos, né? O Marcos Antônio, que volta ao equipe, e o Danielzinho, né? Provavelmente é isso. E também essa situação, né? O São Paulo agora tem, o Vessone falava, né? Agora é o sábado, de terça para sábado, ok. Agora tem o sábado para terça, né? Terça tem o O'Higgins, que é a disputa pela liderança da chave na Sul-Americana. Então eu imagino que Bobadilla, Caleri, talvez o Sabino fiquem para terça-feira, para quando o São Paulo voltar ao Morumbi. Aliás, Morumbi, aproveite o torcedor de São Paulo enquanto ele ainda está disponível para jogos. Terça-feira tem o jogo da Sul-Americana. Na outra terça, a ida do Juventude pela Copa do Brasil com preços promocionais. Tá vendo? Copa do Brasil. E depois o São Paulo vai para o Brinco de Ouro, vai para lá, sabe-se lá onde vai jogar, Brinco de Ouro contra o Mirassol, porque vai ter show no Morumbi, enquanto as questões dos camarotes, os escândalos vão brotando e as pessoas vão sendo expulsas ao menos. Essa é a situação, então, do São Paulo, que encara o Vitória com vários desfalques no fim de semana. Olha, tem Fla-Flu, mas acho que é bom a gente palpitar antes. Que tal? Vamos... A saída da Mara, né? Mara Casares e Douglas Schwartzman. Então eles foram expulsos? Foram. Até pegar o número aqui de conselheiros que votaram. Eles eram sócios do clube, é isso? Sócios do clube. Total de 253 conselheiros, 222 votaram pela expulsão da Mara e 221 pela expulsão do Douglas. Então foi maciço. A torcida estava pressionando muito.
Havia pressão também muito da mídia especializada, que fala de São Paulo e tal, e pressão interna em relação a tudo que está sendo falado e tudo que está sendo ainda apurado pelo Ministério Público. Então eles estão fora do São Paulo, já não fazem mais parte do quadro associativo, assim como o Márcio Carlomagno, que é da gestão. No começo do ano ele era o homem forte, ele era o cara que contratava jogadores e tal, era o braço direito do Casares, e hoje ele está expulso do quadro. Então são 3 pessoas que fizeram muito mal ao São Paulo, que estão fora, e o São Paulo promete, além da questão do Ministério Público que está investigando, promete expulsar mais gente. Porque assim, o Ministério Público prepara novas investigações e já existe um número X de ingressos que foram destinados à presidência, a pessoas que trabalhavam com a presidência, no caso o Dedé, que era uma pessoa importante dentro do clube, e que podem ser expulsos. Então o São Paulo está muito atento, está investigando, está colaborando com o Ministério Público, e novas expulsões podem acontecer. Isso não vai parar por aí, pelo menos é a promessa que eu ouço lá nos bastidores do Morumbi. E aí, aproveitando para dar uma opinião, ainda bem que o São Paulo teve consciência, os conselheiros tiveram consciência e não foram coniventes em manter essas pessoas. Porque essas pessoas, assim, o São Paulo é uma instituição tricampeã mundial. O São Paulo é tricampeão da Libertadores. O São Paulo é um clube gigante. E essas pessoas, Mara Casares, Douglas Schwartzman, Márcio Carlomagno e outros aí que podem ser expulsos, essas pessoas estão manchando a instituição gigante chamada São Paulo Futebol Clube. Então, assim, que bom que essas pessoas foram expulsas e que nunca mais voltem ao São Paulo. E às vezes parece simples, você fala assim, mas é óbvio que foi expulso. Mas muitas vezes, até por acordos políticos dentro do clube, um acaba protegendo o outro, né? Poxavam. É o que acontece muito. Acontece, cara. Porque a política de um clube é igual à política de Brasília. Sim. Você para governar um clube, você para aprovar mudanças, para você vou dar um cargo ali, outro ali, você me protege aqui e tal. Para você aprovar balanço, muitas vezes você tem que pagar pedágios, vamos dizer assim. Isso faz parte da política. Mas só que no São Paulo a coisa perdeu a mão, a coisa degringolou. Era tanto pedágio, tanta coisa que a gente vê aí. Era camarote sendo comercializado sem poder, o negócio estava tão feio. A própria questão de administrar a base, né? A administração da base, pedágio para jogador fazer peneira. Então, assim, tem muita coisa. Tem muita coisa que precisa ser investigada. Essa história do camarote é uma vergonha. Muitos ingressos de muitos shows importantes que tiveram no ano passado no Morumbis, que estão sendo investigados e vai sobrar para muita gente tem que se explicar. Não à toa tem muita gente com medo lá. Tem muita gente que já está começando a... Tipo, a água está subindo. A água está subindo. Mais gente está na mira aí e que bom. Isso, claro, tem que ser assim mesmo. Não, o Rodrigo Souza mandou aqui no chat. Já falaram de Cebolinha no Corinthians? Já, o Hernan e o Bruno Andrade trouxeram essa informação exclusiva que está rodando. São Paulo e Vitória se enfrentam amanhã no Barradão. O Vitória, que se eu não me engano, tem 11 desfalques. Então, é a oportunidade perfeita para o São Paulo ir lá e vencer, trazer 3 pontos fora de casa. Mas o São Paulo tem um péssimo hábito de perder jogos ou de tropeçar em jogos que a gente acha que vai ser fácil. O São Paulo tem esse defeito que você acha, não, o famoso... Às vezes eu costumo chamar o São Paulo de monstro que renasce. Para quem é mais jovem aí, tem um desenho que chamava Yu-Gi-Oh! O São Paulo é essa carta. Você acha que o monstro tá lá morto, o São Paulo vai lá e revive, traz de volta à vida o seu adversário. E vamos torcer para que isso não aconteça. O São Paulo, que ainda está em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, que pode... O Palmeiras tem o derby fora de casa, o São Paulo pode diminuir essa distância caso o Palmeiras perca ou empate contra o Corinthians. O São Paulo pode diminuir essa distância para 2 pontos, né, em caso de derrota do Palmeiras, ficando mais perto do líder. E como eu disse aqui várias vezes, se você chegar na parada da Copa do Mundo e você tá ali a 2, 5 pontos do líder,
quando voltar essa parada para a Copa, você pode tomar o rumo, tomar a decisão do que você vai querer pro restante da temporada. Se você vai focar no brasileiro para voltar a ser campeão, abrindo mão de uma das Copas. Mas se o São Paulo começar a definhar, começar a tropeçar, aí você volta com o foco de sempre, né? Deixa o Brasileirão de segundo plano e foca nas Copas. Eu acho que o São Paulo continuando, o que a gente vê dos comentaristas o São Paulo tá lá, mas é começo de campeonato. O São Paulo tá lá, mas é início de campeonato, logo o São Paulo não tem fôlego. E as rodadas estão passando, os dias estão passando, o tempo está passando e o São Paulo se mantém ali, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto e volta. Os dias estão passando, as rodadas estão passando e o São Paulo segue ali no topo do Campeonato Brasileiro. Então isso é importante, tanto para, de certa forma, calar a mídia, quanto para o São Paulo ter mais para frente um norte, um porquê brigar. Campeonato Brasileiro abrindo mão de uma das Copas. Qual Copa você abriria a mão? Da Sul-Americana, que em tese é a mais fácil de conquistar? A Copa do Brasil, que paga muito? Não dá para o São Paulo focar nas 3 competições pelo elenco que tem. E, além do mais, eu já disse isso aqui também. Os adversários do São Paulo vão ter que fazer escolhas quando arrochar as coisas. Copa do Brasil, Libertadores, esses caras vão poupar no Brasileiro. E aí o São Paulo vai ter a chance de tomar a liderança, de abrir pontos. Tudo vai depender do próprio São Paulo. Acho que as oportunidades do São Paulo assumir a liderança, as oportunidades do São Paulo tomar a liderança e focar no brasileiro, elas vão aparecer. Basta a gente saber se o São Paulo vai querer, vai dar conta de aproveitar essas oportunidades. O São Paulo viajou sem um monte de jogadores. A gente vai ter de volta provavelmente Danielzinho, Marcos Antônio nos volantes. O André Silva mais uma vez como centroavante na frente. O Cauli deve ganhar mais uma oportunidade de jogar como 10. E eu confesso que eu quero ver o Cauli mais vezes. Esse sistema ele não privilegia o futebol do Luciano. O Luciano ele é um ótimo segundo atacante, mas nesse sistema ele fica perdido. Esse sistema eu acho que ele até atrapalha. Nesse sistema eu acho que o Luciano até mais atrapalha do que ajuda. A gente tá vendo o Luciano participando menos dos jogos, o Luciano parando de fazer gols desde que o Crespo saiu, né? O número de participações de gols do Luciano vem caindo. E não é culpa do Luciano, é culpa do sistema. Esse sistema desse jeito não privilegia o Luciano. O Luciano ele é feito para jogar como segundo atacante. Nesse sistema, os pontas são extremamente importantes e o cara que tem que jogar ali como 10, ele tem que ser um articulador. E o Luciano não é esse cara. Eu espero que o Cauli consiga fazer essa função, porque se o Cauli conseguir fazer essa função, ele vai tomar a vaga de titular do Luciano mais cedo ou mais tarde. Assim como o Hugo, Hugo Alves, o menino da base que lesionou o tendão de Aquiles, rompeu o ligamento do joelho na final da Copa São Paulo do ano passado ainda. Sumiu, nunca mais vimos falar dele. Acho que é Hugo mesmo o nome dele. O menino, cara, jogava muita bola, rompeu o ligamento lá naquele gramado sintético lá do Novo Pacaembu e sumiu. Ainda temos o Pedro, o São Paulo que precisa gerar meias, a base do São Paulo precisa gerar novos meias, seja meia direita, meia esquerda, meia clássico, precisa gerar novos meias, precisa gerar volantes. O São Paulo que vem formando pontas, normal, né? Os times hoje formam muito pontas, zagueiros, mas o São Paulo precisa voltar a formar meias, principalmente, para ajudar no time principal. Esse sistema do Roger, ele precisa de um meia. Não é uma opinião minha, não é uma opção. O time do Roger precisa de um meia. No Internacional ele tinha o Alan Patrick, que a gente não precisa aqui comentar sobre a qualidade do Alan Patrick. O time do São Paulo, ele precisa ter um meia. O Luciano não é esse cara, o Cauli precisa evoluir, o Cauli precisa jogar perto do que jogou no Bahia. Se não jogar, um dos moleques da base tem que começar a render. O São Paulo vai ter que ir no mercado atrás de um meia, porque precisa, cara. Esse sistema ser um meia é um a menos. Se você colocar o Luciano ali, o time joga num 4-2-4, fica um buraco no meio de campo. Então você precisa de um cara ali. A gente tem que ver também como que o Roger Machado vai utilizar o Lucas, né? Quando o Lucas voltar de lesão. Enfim, isso é papo para outro vídeo. Quero que você deixe o seu palpite, deixe o seu placar para o jogo de amanhã. E não esqueça, obviamente, de deixar o seu like
e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!